E aí, galera, beleza? E hoje nós vamos começar falando sobre pronúncia. Então, hoje eu vou ensinar para vocês um pouco mais sobre as regras de pronúncia do inglês. Então, hoje, com certeza, você vai sair daqui dessa aula já sabendo pronunciar uma pancada de palavras em inglês, seguindo um padrão, uma regrinha que eu vou ensinar para vocês. Ok? Hoje eu vou ensinar uma regra de ditongo, tá? De duas vogais juntas, como é que você pronuncia isso. Então vai ser bem legal. E também eu preparei algumas frases de exemplo para usar esse vocabulário que eu vou dar aqui nos exemplos de pronúncia. Então também a gente vai fazer algumas frases aí para pôr isso mais em prática, né? Para usar realmente dentro de uma frase. Então, slide na tela, let's go. Olha só, então hoje a gente vai falar sobre a pronúncia de palavras que têm o OA. Como é que você pronuncia palavras com OA em inglês? Bom, antes disso, deixa eu fazer uma sequência aqui para vocês, cara, porque ó, a coisa mais importante no aprendizado é sequência, tá? Cara, é muito mais difícil você aprender alguma coisa picado, de forma aleatória. Se você tem uma sequência, faz muito mais sentido, né? Então, só para você entender como é que funciona. Então, eu vou falar da letra O, isso vale para as outras vogais também, né? Cada vogal vai ter a sua característica. Mas, basicamente, em inglês, funciona assim. A regra geral, as vogais têm dois sons, tá? Então, cada vogal, e sozinha, tem dois sons. Um som longo e um som curto. O som longo é o nome da letra no alfabeto. E o som curto é um outro som, né? Que você vai, né, quando você aprende isso, você vai aprender então esses dois sons, tá? Então, só para te dar um exemplo aqui, vamos pegar aqui a palavra cope, tá? Isso aqui é só uma introdução para a gente pegar o fio da meada, vocês vão entender aqui como é que funciona. Cope e cop. Então, a letra O tem dois sons, né? O A tem dois, a letra A, E, I, O, U, cada um tem dois sons. Vou falar do O porque é o que eu vou falar aqui hoje do OA. Então a letra O, ela tem o som longo que é de O, tá? O símbolo fonético é assim, O. Quando que você pronuncia O? Quando a palavra, então a primeira regra é quando a palavra termina na letra E, tá? E ela tem um segundo som que é A, cap. Então eles representam assim, um Azinho, tá? E é cap. Aí você vai falar, ué, mas a letra O fala A? Eu sempre falei cop. O que acontece? Eu falo inglês americano, é o que eu ensino, é o que eu aprendi. Então, em inglês americano, na maior parte dos Estados Unidos, a letra O, esse som da letra O, né, até porque esse som aparece em outras letras, tá? Mas é outra história. O O é pronunciado como A. Então é um O bem aberto, é quase um A. Né? Não é um A do jeito que a gente fala, é um pouco diferente, mas fica bem parecido. Então é A, cap. Então isso acontece na maior parte dos Estados Unidos. Na maior parte dos outros países de língua inglesa, eles falam O, com um som mais igual ao nosso, né? Cop. Tá? O britânico fala mais fechado ainda, né? Cop. Tem um outro, né? Não sei imitar o sotaque britânico, enfim. Então, só para você saber que é A no inglês americano, cop, e pode ser O também, tá? Então não tem problema, mas eu tô acostumado a falar cap com o som de A mais aberto, né? Enfim, então é assim que eu costumo falar. Beleza, então a letra O você pronuncia ou você pronuncia A. São as duas pronúncias do O, beleza? Você pronuncia O, igual no alfabeto, quando a palavra termina na letra E você pronuncia A quando a palavra termina em consoante, beleza? Outra coisa, se a palavra termina na própria vogal, no próprio O, você pronuncia o som longo, O, por isso que é go, né? Por isso que é no, beleza? Então, você pronuncia O quando a palavra termina em E ou termina na própria vogal, tá? Se termina em consoante, você pronuncia A, cap, dá para colocar vários aqui, ó, got, e por aí vai. Outra coisa, se você tem uma palavra, isso aqui eu estou fazendo palavras de uma sílaba, porque se você tem palavras de duas ou mais sílabas, você vai separar a sílaba para saber. Porque você vai ter o som de O se a sílaba for aberta.
se termina na vogal. E você vai ter o som de A se a sílaba for fechada, se ela termina na consoante. Por exemplo, a palavra noble e a palavra goggle. Não é? Muita gente, quando eu explico essa primeira parte da regra, muita gente vai falar, ah, mas aqui termina em E e não, cada uma pronuncia de um jeito, porque aqui é noble e aqui é goggle. Porém, aqui a gente está falando de uma palavra de duas sílabas, tá? Isso aqui, essa história da letra E, que é o famoso Magic E, ela vale para as palavras que seguem o padrão consoante, a vogal, consoante e o E. Pode ser o O aqui, né? A vogal principal, pode ser o A, E, I, O, U. Então, as palavras monossílabas que seguem esse padrão terminam em E, mas é uma palavra monossílaba, tá? Porque esse E não é pronunciado. Então, aí beleza. Agora, se a palavra tem duas sílabas igual noble ou igual goggle, aí você tem que separar a sílaba para saber. Como é que separa a sílaba? Então, as sílabas têm alguns padrões de separação. Nesse tipo de palavra, um dos padrões é a palavra que termina com consoante mais LE. Você separa a consoante mais LE, tá vendo? Consoante mais LE. Aí você olha o que sobrou aqui no começo, é a primeira sílaba. Se a primeira sílaba termina na vogal, som longo, ou, no, noble. Se ela termina em consoante, som curto, ga, gaggle, gaggle. Tá vendo? Então, noble, gaggle. Então, por aí você já vê como que funciona, né, de maneira resumida, essa questão da pronúncia em inglês, ok? Então, são essas regras que uma criança americana, por exemplo, vai aprender quando ela está aprendendo, está se alfabetizando. É que no caso da criança, ela aprende a escrever o que ela fala. No nosso caso aqui, você vai aprender a falar o que você escreve, né? Você faz a via inversa, porque você está aprendendo a falar o idioma ainda e você tem muito contato com o texto escrito. Então você consegue, pelas regras do phonics, né, que essa alfabetização em inglês se chama phonics, você consegue saber a pronúncia das palavras. Aí, obviamente que tem exceções, tá? Mas tudo tem exceção, né? Então tem regras e tem as exceções. Mas, cara, você conhecer a regra te dá, assim, anos-luz na frente de muita gente, ok? Beleza, então, isso aqui é o básico, tá? Aí, deixa eu apagar um pouquinho aqui para a gente continuar, né? Então, você já entendeu isso aqui. Então, aqui, em todos esses casos que eu falei das palavras da pronúncia da vogal isolada, de uma única letra, né? Uma única vogal. Agora, vai acontecer também das vogais duplas, você ter duas vogais. E aí, como é que pronuncia? Então aí são outras regras, tá? Mas basicamente os sons vão ser o mesmo. Eu só não falei ainda que a letra O, bom, continuando ali a sequência, a letra O, ela pode ser seguida de R ou RE e ela pode ser seguida de L ou LE. Então, quando isso acontece, em alguns casos o R e o L alteram o som original da vogal, tá? Então, se você vê palavras que têm a vogal depois do R ou depois do L, então em alguns casos tem uma segunda regra aí, né? um outro padrão de pronúncia por causa do R e do L, que são dois sons que alteram as vogais, beleza? E depois a gente tem a vogal combinada com outra vogal. Então você vai ter, claro que não tem todas as combinações em todas as situações, mas basicamente você tem a vogal com A, E, I, O, U, tá? Como eu falei, então você vai ter o A com A, E, I, O, U, a letra E com A, E, I, O, U, a letra I e tal. Claro que algumas combinações não existem, por exemplo, o A com A não existe, né? Então, mas só para você ter a sequência que a gente faria as combinações nessa ordem, obviamente algumas combinações não vão existir, ok? Mas a maioria tem e a maioria vai seguir um padrão também de pronúncia. Legal? Só para você entender assim, uma visão geral de como funciona isso. Beleza, então eu vou falar para vocês da combinação O com A, que seria a primeira do O, certo? Aí o que acontece? Na maioria, tá?
talvez não na maioria, mas em várias combinações de vogais, você vai ver que ou uma ou a outra vai prevalecer, né? Então vai prevalecer o som longo de uma ou de outra. Em alguns casos prevalece o som curto de uma ou de outra. Então nesse caso do OA, prevalece o som longo da letra O, que é OU. Então isso aqui você pronuncia OU, tá? O A aqui fica sobrando, você não pronuncia, entendeu? Então, palavras com OA, no geral, a regra geral é você pronuncia o O com o som do alfabeto, como O. Como em boat, coast, roast, toast, float, throat. Tá vendo? Boat, coast, roast, toast, float, throat. Ó, quantas palavras que você aprende de uma vez só a pronunciar. Ó, goat, foam, road, load, loan, soap. Então, você ignora o A, pronuncia o O com o som longo dele. O nome dele no alfabeto, né? A letra O no alfabeto é O. Entendeu? Boat é barco, coast é a costa, o litoral, roast é assar, principalmente quando é carnes, toast é torrada. Vou falar uma tradução, tá? Quem lembrar outras, tem várias outras, dependendo da palavra, né? Tem palavra que tem vários significados. Aí vocês podem colocar aí, tá? Vou falar uma para também não ficar muito longa a história aqui. Float é flutuar, throat é garganta, goat é a cabra, foam é espuma, road é estrada, load é carregar, loan é empréstimo e soap é sabão, sabonete. Ok? E aí vamos agora para mais exemplos. Toad, roach, moan, soak, coal, gull. Tá vendo? Tem mais? Opa, depois eu volto aqui. Ó, toad é sapo, roach é barata, moan é gemer, soak pode ser colocar de molho ou estar ensopado, coal é carvão, goal é o objetivo, tá? Pode ser o gol também no futebol, né? Porque o objetivo do futebol é o gol. Beleza? Legal. Tranquilo até aí? Então, o OA você pronuncia O, tá? Agora, tem aquele padrão que tem o R. Aí há uma alteração se depois do OA vier um R. Tá? Se vier o L, não tem problema. Lembra que eu falei que se vier seguido de R ou L, as vogais às vezes têm uma alteração. No caso do L aqui, não teve nenhuma. Agora, no caso do R, tem. Eu já vou te mostrar qual que é e as duas exceções que existem, né, que pelo menos são comuns, ok? Olha que legal, só tem duas exceções dessas palavras. Então, quase tudo que você vê com OA, você vai falar OU, e se você vê com OAR, aí vai ter uma pronúncia que eu vou te mostrar agora, tá? Beleza. Só um recadinho aqui, que tudo isso que eu tô falando e muito mais tem nesse curso aqui, tá? Um curso que a gente está lançando agora, que é a Lógica da Pronúncia em Inglês, que eu ensino todo esse passo a passo detalhado, tudo que você precisa saber para pronunciar as palavras em inglês, ok? É um curso como se fosse uma alfabetização em inglês para brasileiros. Beleza? Então, se você tem interesse em fazer esse curso, é só você entrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. Tem o link aí na descrição e aqui embaixo tem esse QR Code que você aponta a câmera do celular e você já é inserido lá no grupo. Aí você fica lá quietinho no grupo, aguarda, lá vai ter a data da próxima turma e aí você só aguardar lá, nessa data a gente abre o grupo para passar os detalhes, informação, conteúdo, como é que vai funcionar, o valor do curso, formas de pagamento, todos os detalhes, dúvidas que vocês tiverem também, pode perguntar depois. Ok? Bom, vamos lá. Se o OA for seguido de R, então ele tem uma alteração. Ele vai ser pronunciado com o som de OR, que é esse símbolo aqui que a gente usa para representar, tá? OR. Então, essa palavra aqui a gente fala OR, né? Porque a palavra é a própria combinação. Essa daqui é soar. Essa daqui é aboard. Essa é horse, roar, board, hoarder. Ok?
Então, o que acontece? O R e o L, às vezes, acabam alterando o som da vogal. E se você for analisar, né, imagina você falar over. É até ruim de falar, né? Então, provavelmente, no desenvolvimento do idioma, foi ficando mais fácil falar or, e assim que as pessoas acabaram se acostumando a falar, né? Então, hoje chega pra gente dessa forma, né? Mas tudo vai tendo alterações históricas aí, que vão se modificando aos poucos, e um belo dia você olha e fala, ah, parece que não segue a regra, né? Mas talvez seguisse no passado e foi mudando, enfim. O importante é você saber que o OR vai ser pronunciado OR. O OA vai ser pronunciado O. Beleza? Então, or, soar, aboard, horse, roar, board e hoarder. Or é remo, soar é voar, aboard é a bordo, horse é rouco, que tem a mesma pronúncia do cavalo, tá? Horse. Ok? Tá vendo? É a mesma pronúncia. Roar é rugir, board pode ser várias coisas, pode ser uma tábua, né? Pode ser uma comissão, né? Por exemplo, the Board of Executives, né? A comissão de executivos, né? Então tem vários outros significados aí. Mas board seria uma lousa, uma tábua, né? Uma prancha, geralmente é o significado de board. Hoarder. Hoarder são aqueles acumuladores, tá? Tem até programas de televisão que mostram lá nos Estados Unidos a galera que enche a casa até o teto de tranqueira, de coiseira. Esse pessoal é chamado de hoarder. Porque hoard também, né? Hoard é o entulho, aquela entulheira de coisa, aquela acumulação de coisas, eles chamam de hoard, né? E se você tem isso, tem a hoard in your house, you are a hoarder, probably. Ok? Ó, exceções, tem duas exceções comuns, que são broad e abroad. Porque com o som do O deveria ter o R, mas não tem, né? Então aqui eles falam broad e abroad, ok? Então são as duas exceções comuns aí. Talvez tenha alguma outra, mas essas são as mais comuns. Beleza? Então, ó, você percebeu como entender isso facilita? Porque tem muito aluno que ia achar que o OA tem várias pronúncias e nunca ia saber qual é a pronúncia correta. Mas existe uma pronúncia padrão, uma regra, que é o O. Existe um segundo padrão, que é quando tem o R, que é OR. Duas exceções comuns, tá? Que vai ser o som de O. Então você vê como vai ficar mais fácil, quantas palavras você vai acertar, não é? Que você vai ser muito mais fácil de você lembrar, até palavra que você nunca viu, a hora que você vê, você já vai saber que a regra é essa, então provavelmente a pronúncia é essa, entendeu? Então você vai ter uma referência para saber pronunciar as palavras. Claro que você sempre tem que conferir, porque tem palavras que às vezes fogem mesmo à regra, né? Isso acontece em português também. Em português menos a questão de pronúncia, né? Mas tem outros tipos de regras, igual conjugação verbal para a gente, é um problema, né? Tem muitos verbos aí que fogem totalmente às regras de conjugação. E é assim, né? É a letra O sozinha com R, né? Aí entraria no começo da história das vogais, né? Aqui eu estou falando já os ditongos, né? Duas vogais juntas, ok? Então, quando a gente ensina isso no curso, tem uma sequência que são as vogais sozinhas, depois as vogais com R e L, e R, E, L, E, depois os ditongos, e aí vai, né? Depois tem os finais átonos. Então, tem uma sequência bem bacana lá, cara. Vai ficando muito fácil de entender. Bom, deixa eu dar alguns exemplos de frases, né? Que é sempre legal a gente usar isso na prática. Então, eu peguei algumas palavras aí que apareceram nos exemplos e fiz algumas frases aí para a gente tentar fazer em inglês, né? Que assim você vai treinar a pronúncia e vai aprender um pouco de vocabulário também, fazer as frases, né? Porque afinal de contas, para falar inglês você precisa aprender a fazer as frases, ok? Então, como é que você falaria isso daí, ó? Minha garganta está seca e preciso de água, tá? Vocês podem ir colocando aí, eu já vou falando a resposta, né, para não demorar muito aqui, mas aí
você já pode ir falando a resposta. Quem está assistindo a gravação pode até pausar e tentar fazer sozinho, né? Fica legal, um bom treino, tá? Então vai ficar assim, ó. My throat is dry and I need water. My throat is dry and I need water. Beleza? Então, ó, throat, throat. E essa aqui? Ele deixou as roupas de molho durante a noite. Como é que você falaria isso? Então, em inglês a gente vai falar assim, ó. He let the clothes soak overnight. He let the clothes soak overnight. Então, soak é quando você deixa imerso num líquido, geralmente água, né? Então, isso é soak, tá? Então, no caso, pode ser deixar de molho. Ou também é comum você falar que você, por exemplo, eu saí na chuva e fiquei ensopado. Então, I was soaked by the rain. Ou quando você quer falar que você está ensopado, é comum eles usarem soaking wet. Né? Você está molhado ao extremo, molhado de estar ensopado. Então, é comum também se usar a expressão soaking wet, né? Que vem do verbo soak. Soaking wet. Ok? Beleza. E aqui a pronúncia de roupas é clothes. É a mesma pronúncia de fechar. Close. Ok? É o jeito que todo mundo fala. Close. Vamos lá? Minha voz estava rouca depois de gritar no jogo. E aí, como é que a gente vai falar isso? Então, vai ficar My voice was hoarse after shouting at the game. My voice was hoarse after shouting at the game. Yeah, I think my voice is getting hoarse a little bit because it's so dry around here in my region, and that's why I keep drinking water to wet my throat. Ok? Beleza. E aqui? Eu preciso comprar carvão para o churrasco. E aí? Então vai ser I need to buy charcoal for the barbecue. I need to buy charcoal for the barbecue. Por que charcoal e não coal? Porque lá no exemplo da lista de palavras eu coloquei coal. Coal é o carvão mineral. É o carvão que você ouve falar aí que a China produz energia queimando carvão. Eles queimam carvão mineral, tá? Eles vão lá, cavam uma mina de carvão. Lá tem muita mina de carvão, você já deve ter ouvido lá, né? O cara fica preso lá, fica doente. Enfim, é o carvão mineral. Eles extraem como um minério. Charcoal é o carvão vegetal que você usa para fazer um churrasco. Ok? Então, isso chama charcoal. Aquele saquinho de carvão que você compra lá para pôr na churrasqueira é charcoal. Tá? O carvão que se usa numa usina termoelétrica é coal. Beleza? Em inglês eles têm essas duas palavras, né? Então tem essa diferença. Legal. Vamos lá? A espuma do colchão era muito velha. E aí? Vai ser? The foam mattress was very old. The foam mattress was very old. Na verdade faltou aqui. Era the foam of the mattress. Tá? The foam of the mattress was very old. Né? Então a espuma do colchão era muito velha. Colchão é mattress e foam é a espuma. O paciente gemeu quando o médico examinou a sua perna. E aí, como é que você falaria isso? Pense rápido, como é que você falaria isso? Então vai ser The patient moaned when the doctor examined his leg. The patient moaned when the doctor examined his leg. Então aqui, ó, o verbo moan, que é gemer, moan, no passado fica moaned. Então, the patient moaned when the doctor examined his leg. Mais uma. Tem alguma coisa flutuando no rio. Como é que você diria isso?
tem alguma coisa flutuando no rio. Então, em inglês vai ficar There's something floating in the river. There's something floating in the river. Então, aqui, ó, o verbo float, flutuar, aqui no caso, flutuando. O banco aprovou seu pedido de empréstimo. The bank approved his loan application. The bank approved his loan application. Tá? Então, aqui, loan é o empréstimo. Application é o pedido que você fez, né? Você preencheu lá a papelada para pedir o empréstimo, foi aprovado. Beleza. Ela encontrou uma barata na cozinha. E aí, como é que você fala isso? Então, aqui vai ser She found a roach in the kitchen. She found a roach in the kitchen. Tá vendo? Então, roach. Você pode ouvir também as pessoas falando cockroach. Tá? Digamos que o nome completo da barata é cockroach, mas é comum se falar só roach também. Do jeito que você quiser, do jeito que você gostar mais da barata, você chama ela, ok? Tá? E aí, quem quiser ir mais a fundo, aprender todas essas regras de pronúncia, aprender essa alfabetização em inglês, em breve tem a próxima turma aí do curso, a lógica da pronúncia. Então é só você entrar no nosso grupo VIP ou acessar aqui o QR Code também, né? Tem um link na descrição e tem o QR Code aí para você entrar no grupo e aguardar lá a próxima turma. Valeu? Então é isso. Depois se tiver alguma dúvida, alguma outra sugestão, vocês podem ir deixando aí nos comentários. Então é isso. Vou ficando por aqui hoje. Valeu, galera. Thank you.